Essa semana temos que falar especificamente da taxação dos Estados Unidos aqui no Brasil. E claro, não vamos deixar de contar alguns outros pontos importantes que marcaram o mercado. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro, trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, vamos começar com esse cenário internacional todo que a gente está vivendo e que afetou diretamente aqui o Brasil. A gente já está acompanhando, né, desde a primeira eleição do Trump, que ele é uma pessoa que gosta de jogar tarefas para entrar e depois reduz e fecha num acordo que ele acha interessante. Fez isso no primeiro mandato, começou o segundo mandato fazendo isso. E chegou dessa vez. Já estávamos taxados, né, alguma coisa, e aumentou para 50% de taxação em todos os produtos. Isso porque a gente resolveu, né, como nação, trabalhar de uma forma talvez muito separada dos Estados Unidos. E a gente sabe muito bem que o Trump tem uma necessidade, né, de se impor como respeito, né, de falar que ele é o poderoso, né, que os Estados Unidos são os poderosos. E a gente acabou indo com o encontro do BRICS, focando em publicamente dizer uma tentativa de acabar com a hegemonia do dólar, né? Então, que a gente precisava mudar isso, etc. O sistema SWIFT não é um sistema muito bom e por aí vai. E apesar dessa situação ser algo verdadeiro, que seria interessante a gente não necessitar tanto do dólar assim, conseguir utilizar mais as nossas próprias moedas locais, apesar disso tudo, né, a forma não foi a melhor. Além disso, ele aproveita, né, o Trump aproveita de um comentário que ele faz em relação ao Brasil e o Lula rebate, gerando aí então um pouco mais de atrito no assunto. No final das contas, quem sofre somos nós. O mercado acaba recuando consideravelmente com essas nova taxação, né? A gente fechou aí com uma queda mais acentuada, principalmente na quinta-feira, uma queda mais forte ainda. Na sexta teve mais queda, mas não foi tanto. Não foi pior, porque com esse cenário que acontece, a gente tem um fortalecimento da relação Brasil-China e o enfraquecimento dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é o nosso segundo maior destino de exportação, né? Só perde para a China, são 44 milhões que a gente, de bilhões, agora eu estou na dúvida, mas 44 bilhões que a gente exporta para os Estados Unidos e 70 e poucos, 80 para a China. E aí, obviamente, a gente tem que ter uma priorização para a China, mas a gente não pode efetivamente travar, né, a situação. A gente tem que deixar um pouquinho mais amigos, né, entre todas as nações. Você não precisa brigar com ninguém, você pode equilibrar a situação. Mas com esse cenário, aqui no Brasil só não foi pior o Ibovespa, porque o dólar deu uma disparada, e nessa disparada do dólar e com a relação com a China, a Vale sobe bastante essa semana, né? E a gente sabe que a Vale tem aí cerca de 14, 15% do peso do Ibovespa e, consequentemente, segura essa queda toda. Além disso, né, a gente tem outros pontos internacionais, como a OPEP querendo aumentar a produção de petróleo, né? A gente não teve tantos problemas em relação à guerra de Israel e Hamas, né, que depois foi para o Irã, e aí não teve paralisação das rotas lá, então, ou seja, o escoamento da produção continuou funcionando. Então, esse tipo de situação permitiu que o Ibovespa não tivesse uma afundada tão grande, mas recuou consideravelmente, principalmente alguns papéis, né? Papéis de varejo também, né? Que sofrem muito aí com a inflação, porque esse aumento de taxação vai gerar aí um possível aumento de inflação aqui no Brasil, principalmente, né? Porque o Brasil ameaçou retaliar com a mesma taxação.
Tá voltando atrás, né? Tem uma discussão aí do que vai acontecer. Em algum momento pode ser que isso volte de uma forma rápida, né? Até antes mesmo da implementação da taxa, que começaria em agosto. Mas a gente vai ter que entender. O fato é que já tem notícias, inclusive, de produtos ficando parados em postos por conta dessas taxações. Vamos entender, né, como é que vai ser, mas é algo significativo para a gente acompanhar. Outro ponto importante que a gente tem foi o nosso IPCA. Ele deu 0,6 agora em junho, né? E quando a gente pega, eu até fiz um vídeo falando, né, porque aqui de Belo Horizonte, porque a inflação de Belo Horizonte está acima disso, né? Está o dobro, está 0,55 ou 56, agora foge um pouquinho a memória, né? E que é uma das inflações mais altas aí de todas as capitais, que a gente pega no mês é a mais alta, em 12 meses, se não tiver a mais alta, é uma das mais altas. Mostrando a importância de uma economia mais aquecida, né? Que Belo Horizonte não está tendo. E aí vai mesmo para o Brasil. Inclusive, saiu uma matéria interessante, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre ela, mostrando os impactos que o aumento de impostos gera em relação ao aumento de inflação e a necessidade de aumentar ainda mais os impostos novamente. Então, é algo que a gente precisa acompanhar de uma maneira um pouco mais clara nesse sentido para ver o que pode acontecer. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado também desse novo cenário, né? Mais uma opção que eu tenho aqui para poder gravar os vídeos.